Graça e paz, irmãos. Hoje é o nosso 9º áudio da leitura do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Como Criar um Ministério de Acolhimento, de Tom S. Rainer. Igreja segura e filhos seguros. Isso jamais acontecerá em minha igreja. Essas foram as palavras de um pastor compartilhou comigo. Ele me disse que realmente acreditava naquelas palavras, porque achava que uma tragédia jamais aconteceria em sua igreja. Mas aconteceu. Hoje a igreja está envolvida num processo terrível e de alta visibilidade. As alegações incluem negligência, abuso sexual de uma criança. E isso pode acontecer. Ouça-me com atenção. Proteger nossas crianças e filhos é mais do que uma questão de simpatia para com os visitantes. É absolutamente necessário. Mas isso se aplica expressivamente aos visitantes, por pelo menos 2 razões principais. Em primeiro lugar, há muitas dessas crianças. A geração do milênio, ou millennials, nascida entre 1980 e 2000, é a maior geração da história dos Estados Unidos. São 78 milhões de pessoas. E a despeito de apenas 1 a cada 4 frequentar a igreja com algum grau de regularidade, ainda existem quase 20 milhões ou mais que irão visitar uma igreja. E adivinhe quem está indo à igreja com os millennials? Seus filhos. Alguns os chamam de geração Z e outros os chamam de Generation Gen Trig, em seu livro intitulado Hygiene. Descreve essa geração com o seguinte subtítulo: Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo e se tornando menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? Uau! À medida que a autora oferece algumas perspectivas fascinantes sobre as crianças dessa geração, uma coisa fica totalmente clara. Seus pais querem que elas estejam seguras e protegidas onde quer que estiverem, incluindo a igreja. Enquanto muitas crianças da geração Boomer estavam livres para perambular pelos bairros vizinhos, ir de bicicleta para a escola e aos cinemas, as crianças da geração Gen estão supervisionadas quase o tempo todo. Elas estão acostumadas a cadeirinhas de criança para carros, cintos de segurança onipresentes e parques infantis de plástico higienizado. Os pais da geração milênio, em sua maioria, não as querem fora de vista. Então, se você realmente espera que as famílias mais jovens visitem sua igreja, deve demonstrar plenamente que sua igreja é segura e higiênica. Na verdade, acabei de conversar com uma millennial que me contou que não a levará seus filhos novamente a uma igreja em particular, porque os brinquedos eram muito anti-higiênicos. Aquele era um terreno literalmente fértil para germes e doenças. Ela me disse: jamais voltarei lá. A segunda questão é a segurança, especialmente em relação a abusadores sexuais. Isso é muito compreensível. As igrejas precisam lidar com essa questão com o máximo de cuidado e seriedade. Se a sua igreja ignorar o problema, ela não merece ser frequentada por nenhum visitante e por nenhuma criança. Esse problema não está relacionado apenas aos visitantes, mas também está relacionado com eles. Independentemente do tamanho de sua igreja, há certas regras que todas as igrejas precisam seguir em relação às pessoas que trabalham no ministério infantil. Embora não ofereçamos uma visão completa aqui, vamos analisar algumas questões básicas. Todas as pessoas que trabalham no ministério infantil devem ser membros da igreja por um período de tempo estabelecido. Esse deve ser um requisito para participar desse ministério. Todos os membros que desejam trabalhar no departamento infantil devem preencher uma ficha junto à secretaria da igreja. Independentemente de quão bem você conheça a pessoa, todos devem ser entrevistados antes de trabalhar com crianças.
Para trabalhar no Ministério Infantil, a pessoa deve ser submetida a verificações de referência e de antecedentes criminais. A igreja deve guardar o registro de todas as pessoas que trabalham ou trabalharam no Ministério Infantil. A igreja deve realizar treinamentos contínuos para a equipe e para os voluntários. A igreja deve ter um plano de resposta claro para proteger as vítimas de acordo com todas as leis aplicáveis no caso de um incidente. A igreja deve garantir que qualquer atividade do departamento infantil realizada fora das dependências da igreja, independentemente do local, siga essas mesmas diretrizes. A respeito desse último ponto, conheço mais de uma igreja que está envolvida em ações judiciais porque não exigiu que as pessoas que cuidaram das crianças durante uma atividade externa seguissem as mesmas diretrizes requeridas das pessoas que cuidam das crianças dentro da igreja. Há mais de 2 décadas, o abuso sexual infantil tem sido o principal motivo de litígio para as igrejas. Mais do que nunca, os pais estão bastante sensíveis a esse problema. E estão certos. No capítulo anterior, analisamos a importância dos sites para as igrejas, mas raramente vejo uma igreja cujo site explique de maneira clara e convincente como as crianças que a frequentam são protegidas. É possível que toda semana seu site seja acessado por pais da geração do milênio, cujo objetivo é saber se seus filhos estão seguros e protegidos em sua igreja. Mas igrejas precisam ter uma mensagem clara de como protegemos seus filhos em nossa igreja, disponível para os pais. E isso é tão importante quanto, para não dizer mais importante, do que mostrar os horários dos cultos e o endereço físico da igreja. Igreja desleixada. Durante um trabalho de consultoria que prestei para uma determinada igreja, entrevistei um homem que havia visitado aquela igreja pela primeira vez apenas 2 dias antes. Pedi que ele acompanhasse comigo sua primeira impressão. Que ele compartilhasse comigo sua primeira impressão. Desleixada, disse ele. Pedi que ele me fornecesse mais detalhes. A igreja parecia uma venda de garagem desorganizada, continuou ele. Havia bíblias antigas em todos os lugares, incluindo o banheiro. Acredito que dezenas de pessoas esqueceram seus guarda-chuvas e casacos, porque havia uma grande quantidade deles espalhados por toda parte. E depois havia os pianos. Pianos? Eu perguntei. Sim, ele respondeu. O que as igrejas têm com os pianos? Tenho visitado várias igrejas ao longo dos anos e já vi vários pianos antigos, feios e sem uso. Ele está certo. Em nossas conversas e consultorias a igrejas, isso é algo que vemos com frequência. Na verdade, quando mencionei esse tema em uma conferência, um participante me enviou a foto de um piano em sua igreja. O piano estava no banheiro masculino. Fiquei sem palavras. Tenha em mente que a história que relatei acima aconteceu com um visitante de primeira viagem. Essa foi a impressão a respeito da igreja 2 dias após a sua visita. A primeira palavra de sua impressão foi emblemática: desleixada. Perguntei se ele tinha planos de retornar àquela igreja. Sua resposta foi gentil, porém sucinta: acho que não. Nós já conduzimos centenas de entrevistas com visitantes de primeira viagem como esse homem e ouvimos comentários semelhantes. De uma forma ou de outra, os visitantes nos transmitem que as igrejas parecem não esperar receber visitantes ou não gostar de visitantes. Abaixo, algumas observações mais comuns feitas por visitantes, com citações representativas. Desordem. Parecia que o local havia se tornado um depósito para tudo aquilo que os membros esqueciam ou não queriam mais. Escassez de latas de lixo. Eu estava segurando um copinho de café vazio quando entrei na igreja e eu o levei para casa comigo. Encontrei apenas uma lata de lixo e ela estava transbordando.
Odores. Havia um cheiro estranho de mofo. Aquilo me lembrou de ocasiões em que meus pais me levavam para visitar minha avó. A casa dela era muito suja e sempre tinha um odor desagradável. Banheiros desabastecidos. Ainda bem que verifiquei todos os boxes. Não havia papel higiênico em nenhum deles. Pedi que meu marido me levasse a uma lanchonete para que eu pudesse encontrar um banheiro limpo e abastecido. Jamais retornamos àquela igreja. Sinalização feita de papel. Se colocássemos sinais esfarrapados como aqueles em meu escritório, alguém reclamaria imediatamente. A aparência era muito ruim. Informações desatualizadas. Li a respeito de uma viagem missionária que aconteceria em breve, mas a data da viagem era de 2 meses atrás. Então li sobre a grande celebração da Páscoa, que aconteceria 3 meses atrás. Carpete sujo. Espero que a igreja esteja destinando muito dinheiro para as missões, porque com certeza não está gastando nada com a limpeza dos carpetes. É repulsivo. Pintura desbotada. Sabe, praticamente qualquer igreja pode dar uma renovada no lugar ao retocar a pintura. Penso que aquela igreja não estava nem aí para a pintura desbotada e descascada. Estofado do banco sujo e rasgado. Procuramos outra fileira de bancos. O estofado do primeiro banco em que nos sentamos estava imundo e rasgado. Má iluminação. O lugar é escuro e deprimente. Inclusive o saguão principal onde as pessoas são cumprimentadas. Eu poderia continuar, mas você entendeu. Uma igreja desleixada transmite a seguinte mensagem: nós não nos importamos com a aparência do local e realmente não nos importamos com o impacto disso em nossos visitantes. Na verdade, as igrejas desleixadas não esperam receber visitantes. Ficamos por aqui, amados. Amanhã nós daremos continuidade. Paz do Senhor Jesus.